O Brasil é um país que reconhece a existência de trabalho escravo no seu território. Pelo fato de reconhecer, o Brasil dá um salto, porque ele também se compromete a tomar medidas no sentido de erradicar o trabalho escravo. Em 2003, iniciou-se um grande debate no Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Humana, participei de toda essa discussão, no sentido da elaboração de um plano de erradicação do trabalho escravo. Foi importante que o Brasil reconhecesse a existência do trabalho escravo para que pudesse tomar medidas. Então, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, o Ministério do Trabalho, a Polícia Federal, enfim, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, vários ministérios se articulam no sentido de realizar o combate ao trabalho escravo, mas mais do que isso. Antigamente, às vezes, libertavam um número de pessoas em trabalho escravo, ou análogo ao trabalho escravo. Essas pessoas, como não tinham uma política pública muito precisa, muitas dessas pessoas voltavam novamente a ser levado para o trabalho escravo. Isso em regiões da Amazônia, muitas pessoas saindo do Maranhão, saindo do Piauí, indo para o Amazonas, Goiás, Pará, enfim, para várias regiões essas pessoas eram levadas e ali na condição de trabalho escravo ou análogo ao escravo, ficavam durante longos períodos vítimas de violência. Esse projeto, esse plano de erradicação do trabalho escravo, também continua uma coordenação na Secretaria Especial de Direitos Humanos, articulando com os diferentes ministérios, mas foi preciso articular também políticas públicas. É preciso de assegurar a essas pessoas que, por situação precária econômica, acabaram sendo levados pelos gatos, ou seja, por quem for, para trabalho escravo. Ao libertar essas pessoas dessas condições, é preciso que dê a ela ou terra, porque às vezes ela sonha com um pedaço de terra para viver, ou um trabalho, ou uma reparação. Não bastava apenas considerar o trabalho escravo como uma questão trabalhista, como no passado, durante o período foi, a pessoa apenas pagava a indenização. Não, agora é a criminalização daqueles que têm trabalho escravo, e tem um projeto de lei que precisa ser votado, que é a expropriação das terras onde for de fato localizado trabalho escravo e que se comprove que teve trabalho escravo naquelas terras, a expropriação dessas terras para fins de reforma agrária. Esse é um projeto de lei difícil, não foi votado, há resistência da bancada ruralista contra essa medida, mas paralelo a isso, paralelo ao projeto que será votado certamente, que expropria as terras onde for localizado trabalho escravo, tem medidas importantes. O governo tomou como decisão de não emprestar, não ter dinheiro público emprestado para essas pessoas, porque quando se comprovar que teve trabalho escravo, ele não ter acesso ao crédito, que é uma coisa importante, porque as pessoas, às vezes, em alguns lugares desse trabalho escravo, acabava sabendo que nessa região, nessa empresa, nessa propriedade, às vezes estava utilizando, inclusive, de recursos públicos, de bancos públicos. Fora dessa questão também surge uma outra, que é uma espécie de lista, onde as empresas que tivessem trabalho escravo, elas não teriam acesso ao crédito, e também uma iniciativa muito importante entre alguns empresários e algumas, inclusive com repercussão internacional, é de que não se compraria nada mais daquelas propriedades que tivesse trabalho escravo. Portanto, vale para supermercados, e várias empresas não mais comprariam. E também no exterior, porque às vezes a pessoa usava o trabalho escravo para extrair madeira, ou enfim, para que seja o que for, ou criação de animais, e depois vendia, inclusive, para o exterior. Então, há hoje uma fiscalização maior, no sentido de que, primeiro, os próprios empresários reagindo a isso, e algumas empresas não compram nenhum produto quando não tiver segurança que não haja trabalho escravo nessa empresa. E já essa experiência é importante, porque de certa feita, a Nike, ela tinha lá na Indonésia a fabricação de tênis e outros paramentos, com trabalho de criança, trabalho infantil. E houve uma denúncia internacional, sofreu um grande desgaste, e essa empresa passou, a partir desse momento, fazer uma política, inclusive, de reparação. Mudou a sua política. Então é preciso que também no Brasil ocorra o mesmo. Mas ainda temos trabalho escravo, é preciso de muitas denúncias, é preciso de muita organização. Nós temos centro de referência que cuida dessa área, que orienta as pessoas, tem inclusive alguns pequenos programas para a rádio,
que orienta, e cartilha, material que orienta aquelas pessoas de quais são as medidas que devem ter para evitar que elas sejam levadas para trabalho escravo. Essa é uma medida reparadora. O Brasil reconhece isso, é reconhecido internacionalmente como um dos países que avançou nesse sentido. Tem políticas para combater o trabalho escravo. É fundamental que nós não tenhamos nunca mais trabalho escravo em nossa terra, mas é uma luta que leva tempo. É preciso reconhecer que existe e mostrar que os estados, os municípios e os diversos poderes têm ação concreta no sentido de erradicação do trabalho escravo, e para isso a sociedade civil também tem se mobilizado muito.